Olá, tudo bem com vocês? Gente, Donald Trump assume o poder nos Estados Unidos, toma aí a posse. E a pergunta que não quer calar aqui para todos nós é: o que isso muda? Nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo? O que isso afeta o governo Lula? O que isso afeta a nossa economia? Então, em pouco tempo de poder, ele já tomou algumas decisões. Então, por exemplo, ele já saiu do Acordo Climático de Paris, uma decisão destrambelhada, mostrando quem realmente é esse homem no cenário político mundial. Outra coisa que ele fez, uma ação extremista, perdoando mais de 1.500 pessoas pela invasão do Capitólio. Uma coisa absurda que não deveria ter acontecido. Aquelas pessoas não são inocentes, não são gente de família e do bem, como Donald Trump quer fazer parecer, que é o que faz o bolsonarismo aqui no Brasil. Mas essas pessoas são criminosas que invadiram ali o Capitólio, quebraram, houve mortes ali. Então isso era uma ação que não deveria ter sido tomada. Mas como tudo isso foi em favor dele, ele perdoa essas pessoas. Outra coisa que Trump faz, ele sai da OMS, Organização Mundial da Saúde. Outra ação ruim, inclusive a organização espera que ele reconsidere essa decisão, porque essa decisão é ruim para todo mundo, né? É bom que todos estejam nessa mesma sintonia, ligados nessa organização mundial. Outra coisa que o Trump fez foi falar de liberdade de expressão. É para defender a liberdade de expressão governamental. Como se em algum lugar no mundo, em países democráticos, não tivesse liberdade de expressão. Eu fico pensando, inclusive, aqui no Brasil, qual de nós que não tem liberdade de expressão? Se você não está vindo para ofender, caluniar, a gente pode dizer o que quer. Aqui não existe nenhum tipo de censura. Como nos Estados Unidos também não. Mas essa gente, eles não querem liberdade de expressão. Eles querem liberdade para mentir e praticar crimes e destruir a honra dos seus adversários. Então, Donald Trump já tomou algumas decisões em pouco tempo de governo que isso nos deixa com um sinal bem ligados. Agora, o que isso afeta, por exemplo, o governo Lula? Quando ele próprio já declarou que a gente precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa da gente. Bom, é bom que a gente pense que essa diferença entre Brasil e Estados Unidos já foi muito maior. Se você for olhar hoje, o Brasil não tem uma dependência tão grande dos Estados Unidos como tinha outrora. Mas a gente vai ficar atento para perceber que tipo de ação que Donald Trump pode tomar diante dessa afirmação de que a gente precisa mais deles do que eles da gente. O que o Lula precisa fazer? Bom, gente, o Lula é um cara que gosta das relações diplomáticas. O Lula tem livre trânsito no mundo. É um líder bem visto, né, mundo afora. E o Lula é o cara que está para negociar. Você não vê até as pessoas que convivem com o Lula e que mesmo aqueles que são da oposição dizem que o cara é um excelente negociador. Então o Lula não vai ter nenhum tipo de dificuldade em lidar, por exemplo, com Donald Trump, mesmo sendo Donald Trump radical. Mas o Lula tem capacidade, inclusive, de ter boas relações no governo Trump, mesmo sendo ele um governo extremista. Mas talvez a grande questão aqui é como que fica o bolsonarismo diante dessa posse, desse governo ou desse segundo mandato de Donald Trump. É que o bolsonarismo, gente, é fato se dizer que eles estão em um outro mundo. Parece que eles não estão nessa realidade aqui. E aí o bolsonarismo, a grande esperança do bolsonarismo com Trump, tem a ver com o Bolsonaro. Porque, primeiro, Bolsonaro escolheu o Donald Trump. Mas o Donald Trump parece que está nem aí para o Bolsonaro.
Bolsonaro é que fica aí lambendo as botas do Trump, mas recíproca não é a mesma. Mas o que dá para perceber? Que toda a esperança bolsonarista é que o Bolsonaro consiga reviver aqui no Brasil o que foi feito com o Trump nos Estados Unidos. E veja que a história se repete. Eles tentaram a invasão do Capitólio porque não reconheciam à época a vitória de Joe Biden. E agora o que a gente vê? Que o Bolsonaro fez o mesmo aqui. Não reconheceu a vitória do Lula. Só que aí, por não reconhecer a vitória do Lula, assim como foi a invasão do Capitólio, aconteceu aqui as sedes dos três poderes. Então veja que a história vai se repetindo. Aí o que aconteceu? Puniu todos os golpistas que tentaram ou que estavam lá nessa invasão do Capitólio. E o que está acontecendo aqui no Brasil? O mesmo caminho. O Brasil está punindo esses golpistas, essa gente que tentou esse golpe de Estado para entronizar Bolsonaro no poder. Essas pessoas estão sendo punidas, só que há aqui uma diferença muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles não têm uma legislação capaz de botar um golpista desse na cadeia. Aliás, eles não tiveram a capacidade de não permitir que esse golpista concorresse de novo e fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Ou seja, alguém que incitou a invasão ao Capitólio volta para, por exemplo, fazer uma posse dentro do Capitólio. Para você ver como a Constituição americana é uma Constituição que falhou em permitir que esse homem retornasse ao poder. Só que aqui no Brasil é diferente. Você me pergunta por quê? Porque aqui a gente tem uma legislação capaz de punir os golpistas, mas também capaz de punir os cabeças do golpe. E qual que é a esperança bolsonarista? É que assim como aconteceu com o Trump, mesmo depois de tudo, ele voltou à presidência da República, o bolsonarismo acha que vai acontecer isso com o Bolsonaro, ou que o Trump pode interferir para que aconteça o mesmo com o Bolsonaro. Mas eu já vou dizendo para os bolsonaristas que tirar o cavalo da chuva. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque aqui a gente tem legislação. A gente tem leis. Aqui a gente tem meios de punir um golpista. E não é à toa que Bolsonaro responde aqui por essa tentativa de golpe de Estado e está em vias de ser denunciado. E denunciado, julgado, condenado, ele será preso. E eles têm uma grande esperança, que a grande esperança do bolsonarismo, além de tudo isso que eu falei, é que o Trump consiga reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e que o Bolsonaro volte já em 26. E para quê? Para que o Bolsonaro dispute a eleição presidencial e, na esperança de que o Bolsonaro vença essa eleição, o Bolsonaro faria o mesmo caminho do extremismo, por exemplo, de perdoar os presos do 8 de janeiro. Que ele já vem comentando isso, né? Eles vêm pedindo já esse tipo de perdão, de anistia, e o Trump fez lá nos Estados Unidos e eles estão achando que vai acontecer o mesmo aqui. Mas isso não vai acontecer, gente. O que nós estamos vendo aqui no Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos. Embora Trump e Bolsonaro sejam da mesma linha do extremismo aí, eles pensam política mais ou menos parecida, eles têm meio que uma ideologia, há uma diferença. Primeiro que um voltou a ser presidente da maior nação do mundo. Bolsonaro hoje é um inelegível. Bolsonaro hoje não pode nem participar politicamente de nada. Ele não pode se candidatar a nada. Então, assim, o que muda com a posse do Trump em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo no Brasil? Nada. Nem esse poder o Trump tem de interferir no Brasil, e ele conseguiria interferir no Brasil para defender o indefensável. Respondendo aqui a pergunta, o que muda para o mundo? Muita coisa. E já está endurecendo a política de imigração, inclusive quer endurecer ainda mais
com essa questão das crianças que nascem em solo americano, que eram reconhecidas como um cidadão americano. Ele quer rever também essa questão. Então, assim, a gente espera que muitas coisas que o Trump prometeu, que sejam apenas promessas de campanha, que ele não cumpra. Por exemplo, essa questão de deportação em massa. Será que isso realmente vai acontecer? A gente também não sabe dizer se isso realmente vai acontecer. Aliás, se isso é viável, se isso é possível. Então o mundo, a Europa e o mundo está apreensivo. Olha, é só promessa de campanha? É só um extremista falando? Ou realmente ele vai cumprir muitas coisas que ele está falando? Então, o mundo está apreensivo. Quanto ao Brasil, tirando a questão do bolsonarismo, o Brasil pode ter algum tipo de ameaça? Não sei, a gente precisa esperar para ver. Mas, por enquanto, como eu disse, nós temos hoje no Brasil um governo que é capaz de sentar numa mesa, de conversar, de dialogar, né, de chegar em algum tipo de acordo. O Lula sempre foi, né, esse tipo de governo, e eu não vejo que será muito diferente dessa vez. Então, gente, eu quero terminar dizendo para vocês que Donald Trump não é o dono do mundo. Os Estados Unidos já não tem mais toda essa capacidade que tinha antes, porque hoje você tem muitas nações avançando. Por exemplo, a China. Especialistas acreditam que a China, daqui mais alguns anos, será a economia número 1 do mundo. Então, Donald Trump não é o dono do mundo. Não quero aqui, como já falei anteriormente, não quero deixar de reconhecer toda a grandeza e o império que tem hoje os Estados Unidos, mundialmente falando, economicamente falando, mas já não é como era antigamente. Então, Donald Trump, apesar de ser um extremista, e realmente a gente tem que estar atento mesmo, aqui não estou dizendo que não vai acontecer nada, porque trata-se de alguém extremista, mas esperamos que a maioria das coisas que ele prometeu aí sejam apenas bravata, sejam apenas promessas de campanha, sejam apenas alguém falando coisas fora da realidade, do que propriamente que ele vai cumprir aquilo que ele está dizendo. Já tomou algumas decisões e posso dizer que não vi acerto em nenhuma dessas decisões que ele tomou, mostrando que ele realmente é um extremista. Mas uma coisa é falar, outra coisa é cumprir. Então, o que a gente precisa é esperar. O governo Lula não tem que estar preocupado, acho que o governo tem que estar tranquilo, fazendo aquilo que se espera dele. O bolsonarismo está sempre nesse mundo da fantasia, achando que vai mudar alguma coisa, e para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, acredito que não deva mudar absolutamente nada. E para o mundo, como ele já saiu da OMS, como eu já falei, já saiu do Acordo Climático de Paris, isso pode impactar também o meio ambiente, pode impactar um pouco a questão da saúde global, mas, no geral, a gente precisa esperar os próximos passos desse segundo governo Trump para saber realmente se ele vai cumprir todas as suas promessas. Peço a vocês que vocês fortaleçam aqui o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro, ajude-me aqui nesse trabalho. Toda ajuda que você puder dar é muito importante. Apenas por um valor de R$ 6,99 por mês você se torna membro aqui e me ajuda nesse trabalho cotidiano. E você que não pode me ajudar com esse valor mensal, ajude-me com qualquer valor quando você deixar um comentário aí. Vá lá no Valeu Demais, deixe qualquer valor que você estará também ajudando demais aqui o meu trabalho. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, muito obrigado.